Então, estava dizendo, né? As operações de divisão no campo OBJ, que é o que define a função objetivo, eu até coloco antes o texto, né? FO, porque fica OBJ e a gente não se familiariza com o que é o que. Mas as operações que envolvam esse operador de divisão dentro do OBJ, ele às vezes confunde, às vezes não consegue ler e acaba pulando parte do texto. Então, uma forma análoga de fazer essa divisão, né, sem ser por uma multiplicação com o sinal trocado, é fazer essa divisão antes. Então, antes é no campo par. Tá? Então, no campo par, você pode pegar todos os parâmetros que vão fazer parte dessa divisão e dar uma... você pode criar um outro parâmetro que vai servir, né, para esse valor. Então, vamos supor que a divisão fosse 1 sobre 0,1. 1 sobre 0,1. Então, ao invés de você colocar o 1 sobre 0,1, ou se fosse 0,1 mais outras coisas, que é o que geralmente acontece, então, ao invés de fazer isso lá no ABJ, você vai fazer antes. E essa divisão vai entrar lá na tua FO multiplicando, né? Ao invés de dividir. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui de azão, ele vai ter alguma indexação aqui que eu não sei qual, né? Porque depende. E eu vou fazer uma operação aqui. Então, tem que ver, olha, eu estou fazendo o quê? Eu estou dividindo com vários elementos, eu tenho somas. Então, você vai precisar de um operador para fazer essas contas, né? Muito provavelmente vai ser algum looping, né? Então, você pode ver lá no manual, né, como que faz. Operadores de repetição, né? Ou então é só procurar como looping lá que em algum momento vai aparecer isso. Então você pode calcular isso por um looping, né? Que é mais ou menos assim. Começa e termina alguma coisa, eu passo algum parâmetro que eu quero calcular, faço alguma conta com base em algum índice que eu queira definir. Então, sei lá, Bzinho em Bzão, e eu vou fazer uma operação dentro desse Bzão. Aí eu estou somando em elementos de outro conjunto aqui que está indexado no Bzão. Aí ele consegue fazer isso por fora, entendeu? E aqui meu Azinho vai ter Bzinho. Então, para cada Bzinho eu faço uma operação aqui, né? Eu posso ter outro também. Então, por exemplo, se ele variasse em outro conjunto, Czinho, Czão. Então, não, eu não estou somando aqui, eu não estou somando aqui no Bzinho. Em cada elemento do Azão novo que eu estou criando, estou passando Czinho, e aí eu estou somando em Bzinho, né? Aí deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui no Colio. Um exemplo aqui. Aqui, ó, por exemplo. Deixa eu colocar aqui. Aqui ele poderia ser só Bzinho mesmo, né? Então, para esse elemento Azão, de cada Bzinho dele, eu estou somando dois parâmetros distintos, por exemplo, né? Então, a e o a. E todos eles têm elementos B, né? Então, o que eu estou fazendo aqui nessa estrutura de repetição? Eu tenho os parâmetros AA e AAA que estão indexados no conjunto Bzão. Então, eles têm uma quantidade definida, né, de elementos em Bzão, e eu quero fazer uma conta específica aqui, que é o inverso da soma desses dois conjuntos, em cada elemento. Né? Aí, se eu fosse colocar isso, né, exatamente essa divisão, lá na FO, não ia dar muito certo. Aí, para fazer isso, eu posso fazer antes essa repetição. Então, para cada elemento Bzinho dentro do Bzão, eu estou somando o inverso do azão, né? Para cada elemento dentro desse conjunto, estou somando o inverso deles, e eu consigo retornar ele no conjunto azão. Então, para cada elemento do Bzão, eu vou corresponder no meu novo azão indexado no Bzão. Né? Então, na FO, ao invés de escrever dessa forma aqui, 1 sobre 1 sobre azão mais azão. Ao invés disso, né, vezes alguma outra coisa, uma variável, alguma coisa da vida. Ao invés de escrever isso, aí eu vou substituir isso daqui por um azão só. Né? Continua indexado no Bzinho. Aí se eu estivesse somando cada elemento do Bzinho, aí é uma soma. Uma soma. De cada elemento do Bzão. Então, Bzinho em Bzão. Aí sim. Aí agora eu estou somando. Né? Só que sem a divisão. Então, vocês têm que substituir a divisão por uma multiplicação. Então, tem uma forma de fazer isso, né? Com uma repetição antes. Que é mais ou menos assim que faz. Tá? Aí, se for uma soma mais complicada, aí vocês têm que usar outros elementos. Tá? Ou se for uma função específica, aí adota a função específica. E o resultado vocês vão colocar dentro da FO agora sem divisão. Tá? Aí é o Bzinho dentro do Bzinho aqui. Então, dá para fazer assim. Tá? Não é a única forma. Em algumas versões, a divisão dá para fazer certinha. Eu já vi gente conseguir fazer, se organizar cada elemento
do somatório, mas tem gente que não consegue. Então, é a estratégia que vocês conseguirem fazer, tá? Eu usualmente faço essa daqui, tá? Eu adoto alguma estrutura de repetição e jogo dentro da FO depois, tá? Então dá para fazer assim também. Aí o que mais? Vamos ver. O Israel colocou. Então, um pouco de dificuldade nas restrições. Acho que o problema é o manual. Tem que dar uma lidinha nos tópicos que a gente colocou lá no CAPT da AD2 dentro da plataforma. Tem as seções, né? Mais especificamente algumas seções do capítulo 2. Acho que é a seção 1 a 6, eu acho. Ou a 8. Que aquilo cobre tudo. Então, com mais carinho na seção 2. O capítulo 2. Algumas seções que a gente colocou lá do capítulo 2. Aquilo ali dá para resolver qualquer coisa, tá? Que apareça, que a gente vai colocar para vocês. Ele colocou mais, vamos ver. Matéria da P2, todo o final do conteúdo até filas. Da aula 6 até a 10. É otimização em redes e teoria de filas. O que mais? Estou com uma dúvida em uma restrição da D2. Aparentemente está correto, mas continua dando erro. Você colocou lá no fórum? Eu tenho respondido várias dúvidas lá no fórum. Eu só não vou responder por aqui porque a gente não pode colocar as tentativas de cada grupo para outros grupos, tá? Está sinalizado que se tiver esse tipo de compartilhamento, a gente vai zerar, hein? Tarefa. Então, não pode. Vocês têm que fazer entre vocês, os 3 membros do grupo. Aí, lá pode conversar tranquilamente. Tá? Pode colocar o que fez até um dado momento, todas as tentativas, para vocês irem construindo juntos. E eu vou ajudando vocês lá. Coloca lá que aí eu ajudo por lá. Deixa eu ver. Você quer a descrição explicativa de cada linha de execução ou só deixa o comando? Isso é opcional, Douglas. Você pode colocar, tanto faz. Eu costumo colocar nas minhas resoluções, né? Ou nos gabaritos para facilitar a vocês. Algum texto simples do lado. Só para orientar. Mas geralmente quando a gente não cobra quando a gente não disponibiliza a versão geral do gabarito para vocês. Então, assim, o de vocês dessa vez foi assim. A D1 era para escrever na forma algébrica e generalizar, né? Então, 2 etapas. Então, tinha que formular com os dados e generalizar depois. E os 2 foram corrigidos, os 2 foram cobrados. Já teve época da gente cobrar só a formulação com os dados e pedir para você, na AD2, generalizar e implementar. Então, são 2 correções em uma. Então, aí ali, se alguma coisa, alguma restrição ficou faltando, ou no gabarito que a gente colocou para indicar a qual grupo ele se referia e mais ou menos o que fazia, aí faz mais sentido ter texto do lado para facilitar vocês. Nesse aqui, como já está feito, e vocês já sabem, né, pelo gabarito o que cada restrição está fazendo, e o que cada parâmetro está fazendo, porque tem o texto lá também, aí é ainda mais opcional, tá? Se você conseguiu fazer, tranquilo, sobrou tempo, quiser botar alguma descrição do lado, aí descrição do lado
É assim que faz. Ó. Nunca antes do que for importante para o programa ler. Então, sempre à direita. Aí você pode usar o jogo da velha, né? Aí é um texto comentado. Aí você pode colocar parâmetro que faz tal coisa. No índice B, né? Ou no conjunto B, no índice B, por exemplo. No índice B, indexado a Bzão, né? É um exemplo de uma descrição do que isso está fazendo, né? E aqui, basicamente, eu estou adicionando um novo parâmetro que faz uma soma de parâmetros que eu tenho para me facilitar lá na FO. Então, né, coloquei uma descrição do lado. Então, totalmente opcional, tá? Não precisa fazer. Mas se quiser fazer, tiver tempo, pode colocar assim. Deixa eu ver o que é mais. Estou com uma dificuldade na divisão do I, J contra barra M. Não vai de jeito nenhum. Não, isso aqui significa... Isso eu posso falar porque é de formulações em geral, não tem problema. Quando a gente coloca lá que o J pertence a Jzão contra a barra... Não, aqui é barra. Contra a barra algum elemento, né? Significa que o Jzinho pertence a todos os elementos de Jzão, exceto o elemento M. Tá? Aqui, mais especificamente, o elemento M ele é o último elemento do Jzão. Então, podia ser também escrito como a cardinalidade do Jzão. Então, é exatamente o último elemento. Mas aqui tanto faz. Então, como está Mzinho lá, fica Mzinho. Então, exatamente esse elemento está fora. Tá? E como esse elemento é o último elemento, você também pode escrever que, ao invés disso, né, você pode dizer simplesmente que o Jzinho é menor, com Jzinho menor que a cardinalidade do Jzão. Né? Então, ó, Jzinho, ele vai até, no máximo, o elemento anterior, né, o último elemento do Jzão, porque Jzão tem cardinalidade Jzão. Né? Então, o conjunto Jzão, se ele tem 4 elementos, a cardinalidade dele é 4. Então, ele tem 4 elementos. Essas barras entre o Jzão, ele representa a cardinalidade. Então, aqui é como se eu tivesse colocado que o J é menor que 4 se o Jzão tem 4 elementos. Só que como a gente está generalizando, eu não posso botar 4. Né? Então, eu boto a cardinalidade. Por isso que generalizado ele fica menor que a cardinalidade que o 4. Ou como a gente definiu que o Jzão vai até M, J é menor que M. Também serve. Então, você pode colocar assim lá na linguagem CMPL, você pode dizer, olha, Jzinho está no Jzão, mas ele só vai até tal elemento. Aí você pode colocar qual é esse elemento. Né? Então, se o Jzão tem 4 elementos no exemplo que eu falei aqui, então ele pode ser menor que 4 lá. Né? Então, quando você for declarar a indexação de um dado elemento, né?
você vai dizer, além de dizer a indexação dele, você vai dizer até onde ele vai. Tá? Aí você pode colocar assim. Explicitamente um número lá, pode colocar. Deixa eu colocar para a Sayuri aqui. Ela entrar de novo. De novo na sala. Ah, tá ouvindo? Maravilha. Porque às vezes dá isso mesmo. É só sair e entrar de novo. Que mais? Deixa eu ver aqui. Então tem várias estratégias, tá? Para se fazer isso. Por exemplo, nesse mesmo exemplo do Marcelo, da contrabarra aqui, você também pode criar um conjunto auxiliar. Então, por exemplo, eu não consegui fazer isso lá. Ficou mais fácil para mim criar outro conjunto que vai exatamente uma unidade a menos que esse que está com contrabarra aqui, que eu não consegui fazer. Então, você cria lá você pode criar lá um conjunto adicional, né? A gente chama de I, J, vamos chamar de K. Então, Kzão, ele vai ser um conjunto, né? E se ele vai... Se o J vai de 1 até 4, ele vai de 1 até 3. É uma unidade a menos. Então, vai de 1 a 3. Tá? Pode fazer também assim. Não consegui fazer isso de J menor que 4, Jzão contra barra M, quero fazer diferente. Posso fazer diferente. Crio outro conjunto aí, naquele ponto em específico, naquele somatório, naquela restrição, ao invés de dizer que o Jzinho pertence ao Jzão, você vai dizer que o Jzinho, nesse caso, ele pertence ao Kzão. Aí você segue dali. Então, tem várias formas, não existe só uma forma, e é aí que eu estou dizendo para vocês que a gente consegue pescar quem está conversando com quem, tá? Não existe só uma forma de fazer as coisas, e coisas absurdas dá para a gente pescar. Então, conversem apenas entre vocês de um grupo, tá? Não pode ficar trocando figurinha com um grupo diferente. Senão, tem tantas nuances que vocês podem trabalhar que fica muito estranho ficar tudo igual, tá? E geralmente, quando fica tudo igual, é porque foi tricotado antes, tá? Então, teve dúvida, pergunta lá que eu estou sempre respondendo, tá? Teve várias dúvidas, eu já coloquei, entre essas que a gente conversou aqui agora e outras, já tirei várias lá, desses assuntos e outros assuntos. Então, vai lá, tenta fazer, coloca a tentativa lá no fórum, que nesse formato está permitido. Então, copia as informações do teu CMPL lá e cola no fórum, que aí todos os colegas do grupo vão poder ajudar vocês e eu também vou poder ajudar vocês lá, tá? Vou voltar aqui. A Sayuri conseguiu, deixa eu ver, conseguiu rodar? Então, você colocou tem pouco tempo lá, né? Eu estava tentando te ajudar lá. Estava faltando, era o lance da divisão, né? Primeiro não estava rodando, aí você falou que tinha... que estava tentando rodar o Python dentro de um ambiente que já estava
já estava rodando outros projetos em Python. Então, geralmente, você tem que criar um, um ambiente limpo, né? Tem que setar antes lá, né? Para ficar tudo separadinho. Então, provavelmente teve módulo realmente que estava convergindo com o que ele tentou. Corrigiu, aí deu um valor diferente de zero. É, é porque geralmente foi alguma coisa que ele não entendeu. Né? Eu até estava falando com eles, a questão da divisão, o CMPL em alguns pontos em particular, ele não entende direito. Então tem que fazer fora daquele ponto para ele depois entender ou usar alguma outra abordagem. Só que aí é algo que só vai ser feito depois de você ter conseguido fazer tudo, né? Então, implementou tudo, converteu tudo para o CMPL, aí aquilo que está agarrando, aí a gente consegue detectar depois de tudo funcionando. E geralmente é isso. Às vezes dá problema também em somatório dentro de somatório, ou somatório duplo ou triplo, ele soma várias vezes, se você não indicar certinho cada parcela do somatório, se tiver dentro ou fora, ou se tiver tudo dentro de um somatório só. Então ele é meio chatinho nesse ponto. Mas aí vocês só vão conseguir se atentar a isso, né, fazendo vários modelos. Deixa eu ver aqui. Mas é assim mesmo. Aí vai tentando. Ô, Breno, a gente tem algum valor que a gente consiga olhar, tipo, ah, esse valor tá certo, não tá? Ou não? Deixa eu ver aqui. É que quando era individual, eu deixava vocês falarem a escala, né? Qual era a ordem de grandeza da FO, né? Peraí, deixa eu pensar aqui. Se dá para a gente ver aqui. Não vai dar para a gente fazer igual da outra vez, não. Vocês colocarem a FO de vocês, porque não tem por onde colocar, né? Mas pelo que eu estou vendo da tua resposta, a mesma resposta que deu zero na FO, ela. Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu coloquei lá no grupo teu o valor que deu. Colocou? Deixa eu atualizar aqui. Então, eu achei, eu peguei tarefas parecidas com a tua,
O teu deu da ordem de centenas. Então, eu encontrei tarefas que deu na casa das dezenas que tinha erro, né? E na casa de centenas, mas perto de milhão. Então, por exemplo, 900, né? 800, 900, que tinha erro. Então, o teu provavelmente ele está próximo do valor, porque além do seu valor aqui, né, na ordem das centenas, eu encontrei valores próximos a isso também. Então, a minha sugestão, quando está assim, é testar na mão, tá? Então, vai ali nas tuas restrições e olha se está compatível. Olha, os valores que eu encontrei, né, eles não ultrapassam os limites que as restrições impõem, né? Porque se tiver tudo certinho, provavelmente está certo, tá? Ou então, que aí é o que tem que tomar mais cuidado, que no teu caso já tinha dado zero, é na FO. Então, na FO ainda mais, tá? É testar o somatório parâmetro a parâmetro, variável a variável, para ver se dá esse valor que você fez. Tá? Porque é muito comum acontecer assim, você fez tudo certo, mas a tua FO está somando no mesmo índice várias vezes. Então, a FO que era certa valia X, aí ele somou ele 3 vezes, 3 índices, no mesmo índice 3 vezes. Então, 3x, ou 5x, ou 10x. Então, eu já vi acontecer isso. Mas não me parece ser o caso, tá? Eu avaliei outra tarefa que está próximo do teu valor, mas tinha erro na conversão a valor presente, tá? Então, tá algo próximo disso. Então, para você ter certeza, testa ele. Os valores que você encontrou, tá? Que aqui é para... Aqui são quais variáveis? Para x, para q, para y e d, né? E joga em algumas restrições. Se estiver batendo tudo, beleza, né? Que eu acho que está batendo, porque pelo erro aqui anterior, você tinha valores, mas ele estava dando erro por causa da FO, tá? Mas ele respeitava as restrições. Então, não me parece ser o caso de erro nas restrições, tá? E sim como foi um erro na FO que ele não leu alguma coisa por causa daquela divisão. Mas aí confere direitinho como você fez a conversão a valor presente, porque o que eu percebi é que algumas tarefas eles erraram em uma das partes. Então, o valor ficou muito próximo desse aqui, né, mas diferente desse. Então, testa isso para ter certeza e fala para mim, ó, testei lá, tá certinho. Ou não, ele somou, ele fez a divisão certa só numa parcela e na outra ficou faltando. Tá? Porque só dá para ter certeza assim mesmo, né, testando. Mas é isso, né? Só faltava isso para o teu grupo mesmo, já estava avançado. E tem outros também tentando, que estava faltando só isso. Só a parte da FO.
eu ver o que é mais. Deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta lá. Ah, tá. O Marcelo colocou no grupo lá, peraí. A restrição 4, continuidade. Já refiz todas. Não é aceito. Deixa eu ver, o Marcelo tá com a gente? Cadê um? Tá aqui o Marcelo. Então, Marcelo, o que está acontecendo lá é essa última parte aqui que eu falei para você. Deixa eu apagar esse restante para não ficar confuso. É esse finalzinho aqui. Se ficou difícil para fazer aquela indexação com o último elemento, você pode criar outro conjunto, tá? Um terceiro conjunto. Que aqui eu coloquei para você esse casão aqui. Então, olha, esse outro conjunto, ele vai me ajudar, ele é um artifício para me ajudar ali, porque eu não estou conseguindo fazer do jeito que está no gabarito. Então, eu vou criar outro conjunto, que aí ele vai seguir naquilo que eu preciso. Então, ele não tem um dos elementos. Aí eu posso colocar. Não, se ele tivesse tirado, vamos supor que tivesse 10 elementos. Aí, por algum motivo, ele tira exatamente o elemento 5. Aí eu teria que colocar aqui, olha, é um conjunto que é diferente. Tem o 1, o 2, o 3, 4, o 5 não, o 6, ou só alguns deles, não sei, o 6 e o 10. Então, dá para você criar um conjunto auxiliar para te ajudar. Pode fazer isso, tá? Se ficou muito difícil fazer igual ao do gabarito. Só que o do gabarito ele é até mais simples, porque ele não tem o último elemento, tá? Então, se não tem o último elemento, por exemplo, aqui no Jzão, se fosse J... E se eu coloquei o casão como auxiliar, aí lá naquele somatório, ou naquela restrição, ao invés de ser Jzão, eu tenho que substituir por casão. É o conjunto auxiliar, tá? Aí eu troquei. Fiz uma troca dos únicos conjuntos que a formulação pedia, eu criei um para me ajudar, mas eu vou ter que usar ele. Então, quando for hora de usar ele, eu preciso dizer. Mesmo que seja Jzinho, eu não preciso sempre indexar o Jzinho a um Jzão, não. Tá? É só uma forma de apresentação. Você pode indexar ele a qualquer conjunto. E nesse caso, você vai usar um conjunto auxiliar, que é esse casão aqui, que é o que pode te ajudar lá. Só que naquele caso é mais simples, ele não tem o último elemento. Então, se o Jzão aqui fosse... que eu não estou enxergando o H porque está apagado. O igual porque está apagado. Então, se o Jzão fosse de 1 a 10, e o exemplo que eu estou dando para vocês lá é exatamente... Está faltando 7 aqui. É exatamente descartando o último
elementos, aí eu podia dizer tranquilamente, ó, o J varia no Jzão. Tá? Só que, nesse caso, em particular, o meu Jzinho, ele tem valores específicos. Né? Eu estou excluindo o 10 nesse caso. Então, eu poderia dizer que o Jzinho é menor que 10. Ver que o menor não apareceu. Então, o Jzinho, além disso, ele é menor que 10. Então, quando for a hora de fazer a indexação, eu tenho que dizer também, além da indexação, eu tenho que dizer que o J também é menor que 10. Então, ou um ou outro. Ou o de baixo ou o de cima, com o K auxiliar. Né? E onde for necessário colocar, você coloca ele. A indexação com o Kzão ou a indexação com a indicação de não constar o último elemento. Tá? É assim manual mesmo, só que ele tem que ir no lugar que ele tem que ir. Né? Que é onde? É no somatório que foi pedido, ou na restrição que ela foi pedida. Né? Aí é só fazer isso. Não tem nenhum. Não tem nenhum problema, não. É mais simples do que parece. Professor, a gente pode incluir a AD só com o CMPL do programa? Precisa incluir alguma foto da página? O que precisa ter? Não, vocês vão mandar só a extensão que o programa lê. É o arquivo .cmpl. Vou colocar aqui. É o arquivo na extensão .cmpl. CMPL. Então, se baixou o programa no lugar certo, né? O nome do software é Colio P. Então, foi lá, baixou o Colio P. Né? E implementou na linguagem CMPL, né? Que aí você vai salvar, né? Dentro do Colio P. Você vai escrever, né, o código, né, a tua implementação em linguagem CMPL, ele vai salvar na extensão .cmpl. É esse arquivo que a gente quer. Tá? Aí só com ele dá para a gente rodar aquilo que vocês implementaram. Então, a gente vai ter acesso ao input de dados e a formulação, né, que está na primeira abinha do programa, né, que é a aba Problem, e as outras duas, né, Output e Solution. Então, dá para a gente ver tudo ali. Então, não precisa de nada mais, não precisa de print, de foto, de captura de nada, só o arquivo na extensão .cmpl. Tá? Agora, quem conseguiu fazer ou já fez outros semestres e aprendeu como que faz, também tem a alternativa de mandar na extensão .cmpl mais extensão .cedat. Tá? Também é possível, tá? Aí como que ficaria? A extensão .cmpl ficaria só com a formulação geral e o arquivo cedat, né, .cedat, ficaria com os dados. Né? E o CMPL aponta para o cedat. Você vai colocar lá. Quem perguntou foi a Renata. Então se a Renata fosse fazer com dois arquivos, ficaria assim. Ó, Renata.cmpl. Aí lá dentro do CMPL, ela ia colocar, olha, percent data,
renata.mpl, .sedat. E ia salvar no renata.sedat. Tá? Também dá para fazer assim. Aí você salvaria naquele canvasinho. Você ia implementar a formulação algébrica geral no renata.mpl e apontando que o renata.mpl recebe os dados do renata.sedat e ia salvar um arquivo renata.sedat com as informações dos dados, que aponta para os parâmetros que foram declarados no arquivo renata.mpl. Esse é de fato a separação, né, formulação geral e dados, né, para que toda vez que você precisasse resolver uma nova instância, você só trocasse as informações da extensão sedat, sem precisar mexer em nada do outro. Mas a gente sabe que é mais complicado fazer assim, não tem necessidade. Se colocar os dados diretamente, né, em conjunto aos parâmetros lá no CMPL, ele também entende, então não precisa recorrer para essa dificuldade aqui, tá? É só quem viu, porque eu já comentei semestres anteriores, até gravei com os alunos como fazer isso aqui, mas ninguém foi muito fã, não. Mas é só para saber que dá para fazer. E assim ele fica limpo mesmo, entendeu? Se você quisesse mandar para alguém, fica mais organizado assim, né? Então fica a formulação num arquivo e os dados no outro. Se precisar trocar alguma coisa da formulação, você troca só a formulação no ponto CMPL, se precisar fazer algum ajuste, incluir alguma restrição, você altera isso no CMPL. E os dados, se a instância mudar ou quiser fazer alguma perturbação nos dados, você troca só no sedat. Ele fica mais organizado. Mas a gente não cobra de vocês essa segunda parte. Eu só digo que é possível, né? E além disso, dá até para fazer, né, para quem manja de Excel, daria para fazer também em Excel, né? Que aí seria uma versão CMPL apontando para um arquivo de planilhas, né? Que aí seria, se eu não me engano, seria renata.xdat. Daria para fazer também. Você abre lá teu Excel e puxaria as informações da planilha. Então, na aba tal que você tem lá, né, na worksheet específica, você puxa da linha coluna tal, né? Ou não, eu tenho um parâmetro com linha e coluna. Então, começa na linha e coluna específica, termina nessa outra linha e coluna. Ou não, é só um valor. Então, a informação puxa daquela célula ali, que é linha A, coluna A, linha 1. Aí ele consegue puxar desse jeito também. Então, tem várias opções que ele permite fazer. Eu confesso que essas duas últimas não são muito amigáveis para vocês, não, tá? Mas fica a título de curiosidade. A gente vai cobrar só a primeira. Uma extensão com tudo. O arquivo .mpl. E é o que está como cobrança de vocês lá. Só um arquivo. Quem conseguir fazer ou quiser fazer no outro formato, aí tem que zipar eles. Tem que colocar numa pasta compacta as duas informações que a gente pede só um arquivo para justamente não gerar essa confusão, tá? Então, para todo mundo vai ser isso. A extensão
um arquivo em extensão .cmpl com tudo, com os dados e a formulação. O Marcelo perguntou, algumas versões do Colio pode alterar a execução? O último disponível é o 2.1.0. Não muda muito não, Marcelo. Eu tenho versões até mais antigas. Eu tenho na versão 1 ainda. Eu tenho, acho que a versão 1.8 ou 1.6, que é bem antiga. O que muda nessas versões é alguma modificação que houve no código. Então, por exemplo, a que mais chamou a atenção da versão 1 para a versão 2 é que antes eles importavam, eles tinham eu acho que eu não posso chamar de função, não. Eu não lembro de qual se era a função. Mas ele tinha... Vamos usar o termo função. Né? Em até certo ponto da versão, acho que 1.6 ou 1.8, ele conseguia ler arquivos do Excel com uma função específica para a leitura do Excel, que era mais simples. Então, assim, quem não sabia, quem não tinha muito conhecimento dessa escrita que eu falei para vocês que dá para fazer no arquivo XDAT, podia carregar direto de uma função parecida com a do Excel, de read CSV. Então, tinha isso antes. Tinha uma função do tipo read.csv, que era muito boa, diga-se de passagem, tá? Tinha isso em uma dessas versões. Que aí você só apontava para o arquivo e ele lia, né? E dava para armazenar num parâmetro qualquer, sei lá, um A com alguma indexação aqui. Dava para fazer isso, as versões anteriores. Só que aí eles descontinuaram isso e usaram uma outra forma de fazer essa leitura. A forma de leitura é essa, tem um padrão escrito em arquivo XDAT, que aí dá para ler isso. Ficou um pouquinho mais complicado para quem não conhece essa forma de leitura, tá? De dados. Eu tive que buscar para ver como que fazia isso. Não é tão difícil, mas gerou um incômodo para quem fazia direto com uma função mais amigável que tem, tipo, num R da vida ou num próprio R, num Python, que tem essas facilidades. Eles não trouxeram para as versões novas. Então, algumas mudanças um pouco bruscas, tipo essa, né? Que aí teve que obrigar o usuário a migrar para outra leitura. E outras mais simples. Então, de adicionar botão, tirar botão, uma redução dos textos, né? Porque, por exemplo, no tutorial que o professor Romeu coloca para vocês, os campos estão assim, né? Ao invés do compacto, que vocês veem, par, var, obj e com, eles não eram assim antes. Foi de atualização, para não ficar muito grande. Era como? Era parameters, texto grandão, né? Era assim. Aí eles enxugaram para par. Né? Era assim.
O var não era var, era variables. O obj não era obj, era objectives. É que está faltando 2 pontos. E o com não era com, era constraints. Então, eram os termos específicos de cada bloco, entendeu? Parâmetros, variáveis, objetivos, né, de função objetivo, e constraints de restrições. Né? Aí eles enxugaram, nessas atualizações, enxugaram. Né? E o que é mais importante, além dessas pequenas alterações, são os resolvedores. Tá? Eles já usaram em versões anteriores, já usaram o SCIP, SCIP, né? Como padrão, aí deixaram de usar por um tempo. Aí ficaram por muito tempo entre a versão 1.8 e a 2.0, ficaram com o que a gente apresenta, que é o que é mais próximo para vocês, o CBC, né? Que é o Coin. É o Coin Branch and Cut, que é o mais próximo do Branch and Bound, que a gente apresenta para vocês, e é praticamente o plano de corte que a gente apresenta para vocês, né? Que é o Branch and Bound com corte, né? Com algoritmos de plano de corte. E usou por muito tempo o Branch and Cut da Coin. Né? Coin Branch and Cut. Aí esse semestre, não, no final do ano passado eles trocaram para o Hives. E parece que foi uma publicação do final do ano passado de desenvolvedores, eu não lembro se foi numa universidade na Alemanha, mas eu acho que foi, que performou melhor que todos os outros. Né? Há um tempo atrás também tinha o GLPK. Mas aí eu acho que tem que ter licença do GLPK, não lembro de cor. E também tem integração com o Simplex. Ele aceita, mas precisa de login e senha para o Simplex. Acho que para o GLPK também. Aí eles lançaram esse resolvedor gratuito aqui, né, que saiu no ano passado, que performou melhor que os gratuitos, inclusive que o CBC, né, e performou tão bom quanto os pagos. Né. Aí eles migraram para esse. E o que muda basicamente é a apresentação da resposta, porque ele tem cada resolvedor vai apresentar algumas informações pertinentes do que foi feito, mas no geral todos eles vão apresentar o tempo de execução, memória gasta, a função objetivo, as respostas, e alguns vão dar os passos que eles deram para chegar naquilo. Então, alguns colocam mais instruções, outras menos. Para a gente aqui, é só perceber se vocês, né, conseguiram aprender uma linguagem nova, específica para isso. Tá?
e se o problema convergiu, né? Então, se vocês encontraram uma resposta e, como eu estava falando com a Sayuri, se vocês conseguiram avaliar a qualidade da resposta, né? Porque só fazer e a resposta deu 0, né? Ah, não, eu fiz, rodou, deu 0. Quer dizer, aí você não vai avaliar por que deu 0, o que ficou faltando. Então, assim, implementou, entendeu a linguagem, implementou, rodou, ele deu uma resposta e você avaliou se aquilo fez sentido. Né? Porque só resolver sem avaliar, você pode ter qualquer resposta e a tua FO somou várias vezes, multiplicou várias vezes, ou né, provavelmente alguma coisa ficou faltando. Então, avaliar a resposta faz parte para ver se você não errou nada pelo caminho. Então, não é porque deu qualquer resposta, né, valeu, beleza, é essa. Tem que pelo menos testar se ela faz sentido para o problema. E isso vai estar tudo no arquivo que a gente vai corrigir. A Sayuri pediu a palavra, pode falar, Sayuri. Alô? Sayuri? Oi, vocês esperavam que o resultado do lucro fosse positivo? Ou não? Porque eu rodei aqui com os valores para os itens e não deu positivo, não. Tipo, o custo foi maior. Não que não possa acontecer, mas eu acho que para esse problema em particular, o lucro é positivo, sim. Então tem que ver se não tem erro no sinal da tua FO ou se você trocou parâmetro, mas tem lucro sim, não tem prejuízo não. Né? E é o que eu estou dizendo, não significa que não possa chegar, ter né? negativo. São duas dificuldades. Tipo, a dificuldade de aprender um negócio, uma linguagem diferente, num programa diferente, e ainda não saber se o resultado está certo é complicado. Não, mas faz isso que eu te falei. Testa se as restrições estão batendo. Né? Isso é uma coisa. Então, olha, se tiver tudo direitinho, aí provavelmente está na FO. Foi alguma coisa ele não entendeu que até aquele momento você colocou... Não, peraí, a tua resposta está positiva, Sayuri. No que você mandou. Não, então, eu estava complementando a resposta ali, mas, por exemplo, simulando valores ali no modelo, aí recalculando, o lucro daria negativo, entendeu? Vou te atualizar ali. Não. Me manda lá, mas para o conjunto de dados que estava no começo, a resposta, a priori, é positiva. Tem lucro. Né? Só se você alterou alguma coisa no conjunto de dados que possa ter dado isso. Isso, que pode acontecer. Foi isso, eu tentei contra os valores ali. Tá. Não. Então, se você perturbou o conjunto de dados, né, fez alterações, ele pode dar prejuízo, sim, de alguma forma. Aí, o que ele vai tentar fazer é cada vez ter um prejuízo menor, se o problema é de maximização. Então, se pode, ao invés de ter lucro, ter prejuízo? Pode, se o conjunto de dados mudou. Tá, não, beleza. Fechou. Faz isso então. Então, testa para o problema original, para a gente ter certeza se está certinho. Mas eu acho que está sim. Então, o que mais? E a outra dúvida era da AP ali, não sei se você já falou na outra tutoria, quando que... Da AP? A ideia é que não passe
da data da AP2, né? Eu estava falando antes de você entrar que se tudo correr bem, dá para a gente lançar entre do domingo 11 e domingo 18, tá? A não ser que a gente tenha alguma dificuldade, que eu não consiga compilar tudo, aí fica para até a data da AP2, tá? Mas eu acredito que umas 2 semanas, né, lá para o dia 18 já esteja tudo pronto, ou saia até antes disso. Mas se tudo correr bem, é o tempo que eu levo mais ou menos para fazer tudo, né? Para corrigir a minha parte e juntar tudo para colocar para vocês, né? Aquele feedback textual, né? Eu pego os meus, pego o do professor Romeu, compilo para vocês em texto e envio, porque a gente não tem prova digitalizada ainda, né? Algumas tem, né? PO1 tem, mas a nossa não tem ainda. Aí quando tiver, aí sim, o consórcio digitaliza, ela demora bastante também, tá? Não é tão rápido. Mas aí pelo menos vocês conseguem ver a prova. Mas aqui a gente não consegue, senão, além do tempo de fazer isso, ainda digitalizar as provas para vocês, não ia dar tempo, né? Mas PO1 já é assim, né? E só é complicadinho porque o consórcio, né, logicamente, demora para digitalizar isso tudo, porque são muitas provas. Aí, o prazo para corrigir é um pouco apertado e o prazo para vocês pedirem vista também é. Então, é bom porque vocês conseguem ver a prova, mas é ruim porque os prazos são muito apertados também. Mas aí, quando derem essa liberdade para a gente, quando pedir de novo, se der para digitalizar pelo consórcio, aí a gente pede, né? Ainda é um projeto em teste do consórcio, por isso que só algumas disciplinas estão nesse radar, né? O sistema de correção também está sendo testado, então está em teste, é uma ferramenta em teste ainda. Mas aí, se tudo der certo, em breve, em alguns semestres aí, talvez tudo esteja digitalizado. Talvez vocês que estejam no fim do curso não consigam pegar todas ainda, né? Mas para quem estiver entrando, daqui a poucos semestres já deve estar tudo no sistema online já. Mas é isso. Se tudo der certo, entre o dia 11 e o dia 18, tá? Se não, fica, né, eu prometo correr para não passar da data da AP2, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa lá no fórum. Dá para pelo menos conversar aqui. Ninguém botou mais nada, não. Ô, Breno, depois você lembra lá o professor de colocar na prova o que pode calculadora, porque na AP1 não tinha, não. Quase rolou um mini surto coletivo lá. Tem certeza, cara? Aham.
O cara olhou lá e falou: ah, não tem nada escrito aqui, não. Pelo menos no meu polo. Não sei se as impressões foram diferentes, né? A princípio é tudo igual. Deixa eu ver aqui. Eu tô com as provas aqui. Eu lembro de já estar corrigindo algumas que tá escrito que é permitido calculadora. Espera aí. Deixa eu ver o seu polo. O São polo Gonçalo. é São São Gonçalo. Gonçalo. Tem que ver se está comigo primeiro. Tá. Deixa eu ver aqui. Não era para estar assim, não. Deixa eu ver se tem outros polos aqui, se está diferente. Veio o polo que não veio com folha de prova. Estranho. Eu vou falar com ele, porque ele me mandou uma folha a folha de prova de vocês para escrever o gabarito por cima, e as instruções estão aqui. Eu estou achando que foi a gráfica. Deixa eu ver porque tem mais de uma versão. Então foi alguma versão. Não. Provavelmente foi a versão, então. Eu vou falar com ele. Mas quando for assim, pede para eles fazerem contato com a gente. Ah, não. Na hora todo mundo deu um berro, aí eles falaram que iam deixar. Não. Não, fala para mandar mensagem que a gente responde. Porque já tem vários semestres que consta na prova. Foi alguma versão que não foi, porque a que ele me mandou tinha. Estava escrito, é permitido calculadora, não é permitido consulta, mas aqui a de vocês não está mesmo, não. Eu vou pedir para ele ver se foi quando mandou para a gráfica, ou se foi alguma versão quando se ele fez alguma correção, se não foi. Ou ele só atualizou depois, no caso. Deixa eu ver. De 2024, tem aqui. Memória de cálculo, não é permitido consulta e o uso de calculadora é permitido. Ele tem colocado sempre. Então, por isso que eu achei estranho. Até essa que ele me mandou tem aqui. Mas tá, eu vou falar com ele. Mas é permitido
calculadora. Se acontecer igual aconteceu, né, dessa vez, por qualquer motivo, pede para eles mandarem mensagem para a gente, porque pode, tá? Teve uma época que, de fato, não podia. Mas pode. Mas se constar na prova, fica mais fácil, que não gera dúvida para ninguém. Talvez para essa prova, não teria prejudicado vocês, porque as contas eram poucas. Mas na próxima vai prejudicar, tá? Porque teoria de filas, as contas são feitas com calculadora. Então, se acontecer de novo, se o problema não foi do professor meu, foi da gráfica, para encaixar a prova inteira numa quantidade de folhas, porque eu já vi acontecer isso. Por exemplo, as de GI, que eu ajudo na elaboração, as provas a gente manda de um jeito e chega impressa outra, tá? Então, algum enquadramento lá, eles fazem alterações. Eu não sei se a prova ficou grande, não sei se foi para caber o texto todo em duas folhas, ou folha frente e verso, e esse negócio saiu. Então, se acontecer de novo e não for culpa nossa, pode falar com ele, falar, olha, manda mensagem pro tutor, que ele vai confirmar que pode, tá? Porque senão vocês não vão conseguir fazer as questões de filas, tá? É impossível fazer na mão, não dá para fazer na mão. Tem que usar a calculadora. O Xdat aqui.
Deixa eu parar de gravar aqui. O pessoal tá. Já está se organizando para parar. Se tiver alguma coisa, eu volto a gravar.